Bom dia a todos. Iniciamos formalmente sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 31 de agosto de 2023, fazendo aqui a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Doutor Ítalo, eu estou aqui com uma dificuldade de acessar o sistema. A página não atualiza. Ah, pode iniciar de novo, Dr. Jandir, sem problema. Espera um minutinho que eu vou fazer isso. Sem problema. Doutor Ítalo, está pior do que eu pensava. Veio uma mensagem aqui estranha. Eu tentei só fechar e abrir de novo, vou ter que reinicializar, acho que o próprio computador. Peço mais um pouquinho de paciência, então. Não, sem problema, a gente aguarda sim.
Dr. Jandir já conseguiu confirmar no sistema, só estou aguardando o retorno dele à gravação para a gente dar continuidade. Tudo certo, né, Dr. Jandir? Confirmado, né? Perfeito, mais uma vez peço desculpas, mas deu um trabalhinho aqui, mas deu certo. Imagina, sem problema. Agora sim, todos confirmaram. Além de mim, estão presentes aqui em sessão o Dr. Jandir Dali Luca, o Dr. Vinícius Valentim, Dr. Thierry Serikawa. Agradeço a todos por prestigiar a Câmara no dia de hoje. Também em sessão doutora Aline Toledo, pela representação fiscal, além da presença da doutora Jéssica, que sustentará oralmente suas razões recursais. Informo aqui que essa sessão é gravada. Após seu término, ela será disponibilizada no canal do Tite no YouTube. Peço a gentileza de deixar os microfones no mudo para evitar ruídos, só acionando quando forem falar. Seguindo aqui a ordem da pauta, prestigiando o pedido de sustentação oral, vamos iniciar pelo auto de infração 447.213, autuado Hitachi Energia Brasil Limitada. Minha relatoria, sustentação oral pela doutora Jéssica. Vou aqui só sintetizar a acusação e já passo a palavra para a advogada. A acusação única aqui é de deixar de pagar o ICMS novembro de 2019 por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas consideradas como não tributadas. Tratam-se de saídas em decorrência de transmissão de propriedade de estoque, produtos, insumos, materiais, em face de, na visão da autoridade fiscal, cisão parcial do estabelecimento, já que permaneceu em atividade. Situação que, segundo a acusação fiscal, se caracterizaria como fato gerador do ICMS, visto não estar abrangida pela não incidência do artigo 3º, 6º da Lei Complementar 87 de 96. Essa é a acusação fiscal, o contribuinte se defendeu, tal item foi mantido, frisando-se aqui que todos os demais itens acusatórios eles foram pagos ainda em primeira instância, tal pagamento foi certificado pelo núcleo fiscal de cobrança, de modo que permanece em judicância somente o item 2, que é esse que eu acabei de relatar. É o suficiente como relatório. Bom dia, doutora Jéssica, a palavra é sua. Bom dia a todos os presentes. Muito obrigada, relator, pelo relato do caso. Como bem mencionado, a discussão aqui se restringe ao item 2 do auto de infração, já que os demais itens foram liquidados pelo contribuinte. E a autuada, ela tem atuação no desenvolvimento de tecnologias e automação. A fiscalização compreendeu que a ABB Limitada, denominação da autuada na época dos fatos geradores, teria promovido uma cisão parcial das suas atividades e transferiu a propriedade dos imóveis, maquinários e itens do estoque para as pessoas jurídicas ABB Automação Limitada e ABB Eletrificação Limitada, permanecendo a autuada em atividade. E por essa razão, é exigido o ICMS e multa pela emissão de notas fiscais sem o destaque do imposto. Para a verificação da legitimidade da acusação fiscal, é necessário analisar principalmente 3 questões. A primeira delas é se ocorreu de fato a cisão parcial. A segunda é qual a relevância do tipo de operação societária realizada para fins da aplicação da hipótese de não incidência prevista no artigo 3º, inciso 6º da Lei Complementar 87/96. E a terceira é se a continuidade das operações pela empresa autuada afastaria a subsunção do presente caso a hipótese de não incidência prevista no artigo 3º, inciso 6º da Lei Complementar 87. Ao fim da análise desses pontos, será possível concluir, como eu pretendo demonstrar com essa sustentação oral, que não deve prosperar a autuação. Pois bem, eu passo ao exame da ocorrência ou não da cisão parcial, que é o primeiro ponto que eu estou levantando aqui para a nossa análise. A partir da análise da terceira alteração do contrato social da recorrente,
é possível verificar que houve integralização do capital social das sociedades investidas por meio do acervo conferido e devidamente detalhado em laudo de avaliação. Esse acervo ele foi composto por ativos e também passivos, não se limitando, como indicado no auto de infração, a itens do estoque. A título de exemplo, eu destaco a concessão de regimes especiais, expressamente prevista na composição do acervo transferido. O acervo líquido transferido ele foi substituído por participação societária da recorrente nas investidas, sem, portanto, ocorrer a redução do patrimônio da sociedade investidora, tipo de uma cisão parcial, né? A finalidade da operação claramente foi societária e não mercantil. O estoque foi transferido pelo valor escriturado nos livros contábeis, não havendo acréscimo patrimonial. E também não houve circulação física dos bens. Houve uma transferência de estabelecimento comercial, de unidade produtiva, que já constituíam estabelecimentos distintos. Então, as filiais que executavam atividades vinculadas à indústria de energia, indústria de processo, marina, portos, turboalimentação, drives, motores e robótica de automação, foram integralmente transferidas para a BB Automação Limitada. E já as filiais dedicadas à atividade de edificação inteligente, produtos de instalação, solução de distribuição, smart power, soluções industriais, tiveram a titularidade transferida integralmente para a BB Eletrificação Limitada. Houve uma transferência do estabelecimento na integralidade, com a manutenção de todos os direitos e de todas as obrigações, bens tangíveis e intangíveis, todos foram transferidos, vinculados àquele estabelecimento específico. A reorganização societária, ela buscou segregar as unidades de negócios, que eram originalmente conduzidas de maneira centralizada na BB Limitada, autuada, em entidades legais distintas e independentes, a fim de uma melhor governança. Não houve apenas uma transferência de estoque, como consignou a autoridade fiscal para fundamentar a lavratura do auto de infração. E diante de todos esses aspectos fáticos, que podem ser constatados a partir dos documentos societários juntados no processo administrativo, conclui-se que não houve uma cisão parcial, mas uma operação de drop-down. E eu destaco nesse sentido, inclusive, um recente precedente desse tribunal administrativo, que foi proferido no julgamento de recurso ordinário, interposto no auto de infração 4.013.039, julgado pela 8ª Câmara, no mês passado, agora em julho, e lavrado em face da JBS, nos quais os conselheiros julgadores reconheceram o equívoco da autoridade fiscal a classificar uma operação idêntica à presente como cisão parcial. E peço licença para ler um pequeno trecho do voto do relator Faisal Yunis, nesse caso. Abre aspas. De fato, entendo que tal cisão, citada pela fiscalização, nunca ocorreu na espécie. Continua. Conforme demonstrado pelas provas produzidas nos autos, houve no caso em tela a conversão de estabelecimento comercial, unidade de negócios, por uma questão de reestruturação societária, feita a título de integralização do capital em outra sociedade, sem extinção de qualquer das empresas ou redução do patrimônio. Não ocorre no drop-down qualquer alienação do estabelecimento ou modificação do objeto social da sociedade, que conferiu ao estabelecimento a integralização do capital de outra. Ressalta-se, portanto, que a operação de drop-down ocorre sem que haja redução de capital da sociedade, que conferiu os ativos à integralização de capital, visto que quem confere os ativos torna-se concomitantemente titular das ações da subsidiária a quem os ativos foram conferidos, como contrapartida da operação. Fecha aspas. Vejam que os fatos narrados pelo conselheiro Faisal são exatamente os mesmos que ocorreram aqui no caso. E pelas mesmas razões, aqui não se pode falar em uma operação de cisão parcial. É sim em caso de drop-down. Vejam que os fatos... essa análise fática, ela permite claramente afastar o enquadramento que foi dado pela autoridade fiscal no presente caso. Caso, por absurdo, se entenda que houve cisão parcial, o segundo ponto importante aqui para essa discussão é determinar qual é a relevância da natureza da operação societária para fins de aplicação ou não da incidência prevista no artigo 3º, inciso 6º da Lei Complementar 87. E, para tanto, com a devida vênia, eu destaco o teor do dispositivo legal citado aqui. Abre aspas, o imposto ICMS não incide sobre
Inciso 6º, operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. O dispositivo, ele fala em operações de qualquer natureza. Exige apenas a transferência da propriedade do estabelecimento. Assim, seja cisão parcial, como defende a fiscalização, seja drop-down, como entende o recorrente e a 8ª Câmara Julgadora desse TIT, em precedente de julho de 2023, a transferência de propriedade do estabelecimento atrai a hipótese de não incidência. E a justificativa dessa não incidência é uma decorrência lógica da sistemática de recolhimento do ICMS, já que os bens que são transferidos, eles devem ser tributados pelo imposto estadual na comercialização subsequente realizada pela entidade sucessora, sem qualquer dano ao erário. E aqui eu passo agora para a análise do 3º ponto que eu havia destacado inicialmente, que é a verificação da legitimidade, que é a verificação da relevância em relação à interrupção ou não das atividades pela pessoa jurídica que fez a transferência do estabelecimento. E vejam que no artigo 3º da Lei Complementar, inciso 6º, não há qualquer delimitação ou restrição nesse sentido. A norma exige apenas a transferência do estabelecimento, o que ocorreu no presente caso. O fato de a ABB Limitada seguir com as atividades sujeitos ao ICMS, embora em outras atividades, em outras unidades de negócios, que foi um fato eleito pela fiscalização como suficiente a desqualificar a operação, e nada desabona a transferência de estabelecimentos. Pelo contrário, como inclusive foi reconhecido pela 8ª Câmara agora em julho. E diante dessas conclusões obtidas a partir da análise desses 3 pontos que eu explorei aqui, é evidente que, no mínimo, o auto de infração ele possui um vício de fundamentação por incorreta análise e classificação dos fatos. E, por óbvio, o crédito tributário exigido é indevido, já que restou caracterizada a hipótese de não incidência prevista no artigo 3º, inciso 6º da Lei Complementar 87. Eu quis ser breve e ressaltar aqui as questões mais importantes do caso, até para que vocês, nobres conselheiros, constatassem quais são os pontos fundamentais aqui para a gente poder verificar a legitimidade da autuação, mas sem deixar de reiterar todos os argumentos e pedidos feitos no nosso recurso para que seja dado integral provimento e cancelada a autuação na sua integralidade. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Jéssica. Agradeço pela clareza. Permito-me, então, ir direto ao voto. Registre-se mais uma vez que o único item acusatório que remanesce em julgamento é o item 2, relativo à falta de pagamento em novembro de 2019 por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas consideradas como não tributadas, tratando de saída em decorrência de transmissão de propriedade de estoques em face de cisão parcial do estabelecimento, já que permaneceu em atividade. Anote-se que a premissa fiscal, detalhada pelo autor do feito às folhas 35 e 37, é objetiva. A empresa ABB Limitada, nome do contribuinte autuado à época dos fatos geradores, conforme consta do extrato e dos dados da JUSESP juntados, entre outubro e novembro de 2019, promoveu uma cisão parcial de suas atividades e transferiu a propriedade dos imóveis, maquinários e itens de estoque para as empresas ABB Automação e ABB Eletrificação. E para embasar as referidas transferências, emitiu diversas notas fiscais de saída, todas não tributadas pelo ICMS. Todavia, a empresa ABB Limitada não encerrou suas atividades com a cisão, identificando entradas e saídas no ano de 2020. Assim, concluiu a autoridade fiscal que, abre aspas, em virtude da continuidade de suas operações, o contribuinte deveria ter tributado pelo ICMS as transferências do seu estoque de mercadoria, visto que apenas não há incidência do ICMS sobre operações de qualquer natureza de que ocorra a transferência integral do estabelecimento, conforme o artigo 3º, inciso 6º, da Lei Complementar 87 de 96. Tal entendimento é encontrado em diversas respostas de consulta, como, por exemplo, e cito aqui conforme citado já pelo AFR. A recorrente, por sua vez, defende meritoriamente a não incidência do ICMS nas operações objeto de autuação, sob o argumento de que, em síntese,
As operações deram-se no contexto da operação de drop-down, não se tratando de, abre aspas, integralização de capital social com bens, mas com acervo líquido contábil, que leva em consideração não apenas bens, mas também obrigações passivos, frisando que o drop-down é um instrumento absolutamente usual em operações de reorganização societária, sendo alternativa legítima e claramente diversa da cisão parcial, fecho aspas. Em suma, promovendo aqui um detalhado arrazoado acerca da natureza societária da operação drop-down, diferenciando-a de uma cisão parcial, concluiu recorrente pela não incidência do CMS em tais operações. Em preliminar, defende aqui a recorrente a nulidade da decisão recorrida por falta de apreciação de fundamentos apresentados em impugnação. Argumenta que o órgão julgador, a COR, sem promover uma análise aprofundada de todos os fundamentos, decidiu que o crédito brutável é válido e que a decisão de piso teceu considerações genéricas, olvidando-se de encarar os fundamentos jurídicos trazidos pela recorrente. Digo sem razão a recorrente, por primeiro, anote que a premissa acusatória é objetiva e cristalina, encontrando-se bem posta, suficientemente motivada e satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN e artigo 34 da 13457, não se identificando ofensas aos princípios contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Não há, pois, qualquer vício de fundamentação no AEM que lhe furte a subsistência. Sem maiores digressões, quanto à decisão recorrida, registre-se que a concisão, objetividade ou brevidade decisória não se confunde com a falta de análise do conjunto probatório ou com a existência de fundamentação genérica. A decisão recorrida encontra-se suficientemente motivada, não me convencendo de sua suposta ausência de prestação jurisdicional. No ponto, importantíssimo destacar que a decisão empregada fundamentação empregada pela decisão de piso ancora-se firmemente na resposta à consulta tributária 20457 de 2019, que foi formulada pela recorrente e cujo entendimento da consultoria, contrário aos interesses da consulente, seria vinculativo. Assim, fundamentadamente, conclui a decisão recorrida que, abre aspas, além das provas trazidas aos autos que apontam a cisão parcial, não integral, frise-se, do estabelecimento autuado e, consequentemente, a incidência do imposto nas operações de saída de estoque, o autuado também estava vinculado à resposta da consulta por ele próprio formulada, a qual, frente à continuidade de suas atividades, vedou as transferências dos seus estoques sem a emissão das notas fiscais com o devido destaque do imposto, fecho aspas. Em verdade, as razões recursais, apontando o suposto vício de fundamentação da decisão recorrida, revelam mero inconformismo com o desfavorável resultado do julgamento. Ao argumentar que, abre aspas, os próprios fundamentos de mérito relativos à demonstração da efetiva realização da operação drop-down e não da decisão parcial não foram devidamente analisados, tendo a decisão recorrida se limitada basicamente a transcrever uma resposta à consulta em sua integralidade, que claramente não captou os elementos fáticos de forma adequada, fecho aspas, a recorrente acaba por ignorar a profundidade e a relevância da resposta à consulta tributária transcrita na decisão recorrida, tida como elemento de fundamentação nuclear, não havendo pelo julgador ACOR a necessidade de pronunciar-se detalhadamente sobre todos os argumentos relativos à operação drop-down quando, em seu livre convencimento motivado, amparado pela resposta à consulta tributária, já convenceu-se de uma cisão parcial com operações de transferência regularmente tributáveis, afastada, portanto, a preliminar de nulidade da decisão. No mérito, repita-se, defende a recorrente que as operações de transferência deram-se no contexto de uma operação societária drop-down, detalhadamente explicada as folhas 2109 e 2133, destacando aqui alguns argumentos da recorrente. Conclui a recorrente no sentido de que essas circunstâncias específicas não foram captadas pela fiscalização, quer pela resposta à consulta ofertada à recorrente ou pela decisão ora recorrida. Resposta à consulta ofertada à recorrente, aqui eu destaco por relevância. A recorrente alega que a decisão recorrida, em síntese, se limitou a colacionar a íntegra da resposta à consulta formulada pela recorrente, em que a Cefaz inaugurou entendimento desacertado sobre a valorização da operação de drop-down realizada pelo contribuinte como se cisão parcial fosse. Vê-se que a recorrente
busca minimizar a resposta à consulta número tal, admitindo ter sido ela a consulente, argumentando que, abre aspas, tivesse analisado com mais vagar a documentação juntada aos autos, vis-à-vis a resposta à consulta, facilmente constataria erro de premissa que tornou a resposta inaplicável ao caso concreto, sendo incabível seu caráter vinculante, e que a adesão recorrida teria adotado o argumento lacônico de que a resposta à consulta em questão vincularia a administração pública, sem constatar que a resposta à consulta assumiu situação fática diversa daquela que realmente se concretizou e foi devidamente refletida nas perspectivas societária e contábil, fecho aspas. Sem razão recorrente. Todos os argumentos manejados pela recorrente, diretos ou reflexos, tais como a não incidência do imposto, porquanto não ocorreu a circulação física de bens da recorrente para ABB Automação e para ABB Eletrificação, registre-se irremediavelmente pelas consultas, fragilizam-se irremediavelmente pelas consultas trazidas à resposta à consulta tributária número 20.457 de 2009, figurando a recorrente como consulente. Nesse sentido, embora a recorrente não traga aos autos a íntegra de sua consulta tributária formulada, a resposta do órgão consultivo reproduz suficientemente que a consulente, cuja atividade principal é tal, é prestador de serviço de engenharia, apresenta dúvidas concernente à reestruturação societária que pretende realizar por meio de operação drop-down, na qual o estabelecimento em referência será parcialmente cindido e transferido para a nova empresa. Será constituída nova pessoa jurídica, cujo capital será integralizado, com os ativos e passivos vinculados às atividades tais. A consulente ressalta a segregação da atividade existente em sua reorganização, abrangendo o nível contábil, o saldo credor de ICMS, enfim, ou seja, a consulta tributária encontrava-se munida de todas as informações necessárias à formulação de sua resposta, inclusive quanto à natureza jurídica da operação e à preservação e manutenção física das mercadorias e dos bens. A consultoria tributária, na destacada resposta à consulta, concluiu que a não incidência do ICMS abrange apenas as operações de qualquer natureza que decorra a transferência integral do estabelecimento, que não ocorre no caso em tela, e que, no caso específico relatado pela consulente, as mercadorias apartadas do patrimônio do seu estabelecimento em favor de outro estabelecimento devem ser objeto de notas fiscais referentes à respectiva saída, com destaque do ICMS, quando devido. Assim, a meu sentir, correta adesão à CO ao dispor que o entendimento contido na resposta é vinculante, tanto para o contribuinte quanto para a administração. O autuado estava também vinculado à resposta da consulta por ele formulada, a qual, frente à continuidade de suas atividades, vedou as transferências de seus estoques, sem emissão de notas fiscais com devido destaque do imposto. Ora, digo eu, a legislação tributária é cristalina ao dispor que o consulente deverá adotar o entendimento contido na resposta, frisando que o consulente que não proceder em conformidade com os termos da resposta, nos prazos que se refere ao artigo anterior, ficará sujeito à lavratura de auto de infração e às penalidades aplicáveis, conforme o artigo 519 do regulamento. Logo, não caberia à recorrente ignorar o teor da resposta à consulta tributária ou relativizar ou reinterpretar suas conclusões sob o pretexto que a resposta à consulta assumiu situação fática diversa daquela que realmente se concretizou. Se as circunstâncias específicas não foram capturadas pelo órgão consultivo, que eventualmente pode acontecer, apesar de detalhadamente explicados pela recorrente, caberia à interessada formular nova consulta tributária, expondo as peculiaridades que não teriam sido compreendidas pela consultoria tributária. Entretanto, a recorrente optou por ignorar as conclusões do órgão consultivo. Do mesmo modo que não cabe ao contribuinte desatender o teor da resposta à consulta formulada por si, não cabe ao órgão de julgamento do contencioso tributário relativizar ou reinterpretar a deliberação do órgão consultivo. No ponto, anote-se que a ampla publicidade adotada pela Secretaria da Fazenda, nos termos do artigo 524 do parágrafo 2º do regulamento, torna explícita propositadamente uma interpretação normativa adotada pela própria Fazenda Estadual e que, portanto, poderá ser aderido por outros contribuintes e igualmente deverá ser observado pelos órgãos fazendários em deferência à desejável e necessária uniformidade interpretativa da legislação estadual. Assim, repita-se,
Toda a ampla argumentação empregada pela recorrente, elogiosamente conduzida em suas razões recursais, esvai-se quando descortinado o fato de que a recorrente, no exato objeto da autuação fiscal, já se consultara com a consultoria tributária, obtendo resposta que, repita-se, concluiu que no caso específico devem ser objeto de notas fiscais referentes à respectiva saída com destaque do imposto. Diferentemente do que pretende a recorrente, a resposta consultributária tal, tendo-se como consulente, assim vinculante e deve ser observada em todos os seus termos. Concluo, portanto, pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Subsidiariamente, defende a recorrente a desproporcionalidade da multa, necessidade de relevação da penalidade nos termos do 527-A e, por fim, a invalidade da atualização do valor básico da multa. Quanto ao argumento da multa sobre a ótica da confiscatoriedade, afasto-a em razão do artigo 28 da 3457, que nos coloca aqui uma limitação judicante, ficando tal discussão se o caso reservado à esfera judicial. Quanto ao pleito de redução da penalidade, anote-se que essa infração refere-se à falta de pagamento do imposto, ou seja, trata-se de um óbice direto à concessão da benesse prevista no 527-A, possível apenas as hipóteses infracionais que não implicarem na falta de pagamento do imposto. E, por fim, quanto ao argumento de invalidade da atualização do valor básico da multa, destaque-se que incide no caso da súmula 13 de 2018, frisando que as súmulas têm caráter vinculante aos órgãos de julgamento. Afasta-se, portanto, tal argumento subsidiário. Em suma, eu estou conhecendo do recurso ordinário, estou negando-lhe provimento. Foi assim que votei, o voto já está registrado em debates. Vejo aqui uma solicitação de preferência, é isso, doutor Jandir? Isso, doutor Ítalo. Inicialmente, agora oficialmente, bom dia a todos. Eu cumprimento, né, pelo voto, bastante claro, bastante didático, como de costume. Eu só tenho uma pequena divergência quanto ao efeito vinculante da resposta à consulta. Eu peço ver, então, para fazer uma pequena preferência, onde eu posso expor com um pouco mais de detalhes aí essa divergência, daí nós debatemos posteriormente. Perfeito. Eu, inclusive, concedi, o doutor fica à vontade para registrar, para ler, o que achar melhor. Pois não, então eu já vou fazer o registro aqui e já passo a leitura a seguir. Perfeito. Doutor Ítalo, o voto já está no sistema. Eu vou passar a leitura, então, dessa pequena preferência. Por favor. Com a devida vênia do ilustre juiz relator, a quem rendo as homenagens de estilo, adota integralmente seu minucioso relatório. No entanto, ouso discordar dos fundamentos do seu voto pelas razões que indico a seguir. Com efeito, o ilustre relator destacou em seu voto que, assim, a meu sentir, correta adesão à qual, ao dispor que o entendimento contido na resposta é vinculante, tanto para o contribuinte quanto para a administração tributária. O autor estava também vinculado à resposta da consulta por ele próprio formulada, a qual, frente à continuidade das suas atividades, vedou as transferências dos seus estoques sem a emissão das notas fiscais com o devido destaque do imposto. E prossegue. Do mesmo modo que não cabe ao contribuinte desatender o teor da resposta à consulta tributária formulada por si, não cabe ao órgão de julgamento do contencioso tributário relativizar ou reinterpretar a deliberação do órgão consultivo. No ponto, anote-se que a ampla publicidade dotada pela Secretaria da Fazenda torna explícita propositadamente uma interpretação normativa adotada pela própria Fazenda Estadual e que, portanto, poderá ser aderido por outros contribuintes e, igualmente, deverá ser observado pelos outros órgãos fazendários em deferência à desejável uniformidade interpretativa da legislação estadual. Bom, esses eram os trechos que eu destaquei do seu voto, doutor Ítalo.
Sucede, todavia, que apesar de as respostas às consultas tributárias indicarem o entendimento que o consulente deverá adotar, nos termos do artigo 518 do RICMES, as conclusões da douta consultoria tributária não são vinculantes para os órgãos de julgamento, incluindo o Tribunal de Impostos e Taxas, que detém autonomia funcional e podem reinterpretar a legislação e adotar conclusões diferentes daquele órgão, conforme a competência conferida pela Lei 13457 de 2009 e pelos decretos números 54.486 de 2009 e 66.457 de 2022. Destaque-se, inclusive, que ambos os órgãos, TIT e Consultoria Tributária, encontram-se no mesmo plano no organograma da Coordenadoria de Consultoria Tributária e Contencioso Administrativo Tributário, dentro da nova estrutura do governo estadual. Desse modo, plenamente factível a revisitação dos fundamentos que conduziram a resposta à consulta tributária, com a adoção ou não das suas conclusões nessa instância de julgamento. Entretanto, não obstante tais considerações, entendo que a resposta à consulta tributária número 20457 de 2019 interpretou corretamente a legislação ao concluir que, abre aspas, no caso específico relatado pela consulente, as mercadorias apartadas do patrimônio do seu estabelecimento em favor de outro estabelecimento devem ser objeto de emissão de notas fiscais referentes a respeito da saída, conforme o artigo 125.1 do RICMES, com destaque do imposto quando devido. Fecha aspas. Realmente, apesar de a reorganização societária por incorporação, fusão ou cisão, ou outras, como o drop-down, que é atípico, serem situações fora do alcance de incidência do ICMS, o mesmo não pode necessariamente ser dito dos bens e mercadorias envolvidos nessas transações negociais. Isso porque, conforme bem indicado na referida resposta, abre aspas, a não incidência do ICMS abrange apenas as operações de qualquer natureza de que decorra a transferência integral do estabelecimento, conforme o artigo 3º, inciso 6º da Lei Complementar 87/96, o que não ocorre no caso em tela, e que, no caso específico relatado pela consulente, as mercadorias apartadas do patrimônio do seu estabelecimento em favor do outro estabelecimento devem ser objeto de emissão de notas fiscais referentes a respeito da saída. Artigo 125.1 do RICMES, com o destaque do imposto quando devido. Fecha aspas. Em conclusão, mesmo discordando do início relator data máxima vênia quanto à possibilidade dos órgãos de julgamento não adotarem as mesmas conclusões da douta consultoria tributária, que não são vinculantes em relação a estes, no caso subexame, o desferramento da resposta à consulta tributária 20457 de 2019 deve ser prestigiado por seus próprios fundamentos. Quanto às alegações remanescentes, acompanhem tudo mais o voto de Lavo do início relator, seja no que toca à rejeição das matérias preliminares suscitadas, bem como em relação aos pedidos subsidiários inerentes à desproporcionalidade e abusividade das multas aplicadas, a necessidade de aplicação de elevação, redução das penalidades previstas no artigo 527-A do RICMES e a invalidade da autorização do valor básico da multa. Das razões, com esse recurso ordinário, mas nega o provimento. Essa preferência, doutor Ítalo, a discordância, então, é basicamente só com relação ao aspecto vinculante da consulta tributária. Então, eu devolvo a palavra para o prosseguimento dos debates. Obrigado. Perfeito, doutor Jandir, agradeço, parabenizo aí pela divergência trazida. De fato, os fundamentos aqui adotados pelo doutor Jandir são profundos e, de fato, merecem atenção, inclusive por mim, que, obviamente, me comprometo a reavaliar esse ponto, né? Apesar de que vou manter meu voto, principalmente em razão da consonância aqui no dispositivo decisório. Mas, de fato, não deveria haver qualquer tipo de limitação aí a nossa atribuição judicante, né? Então, de fato, os pontos trazidos pelo Dr. Jandir merecem bastante atenção. Obrigado por isso. Continuando aqui os debates, pergunto a Aline pela representação fiscal. Alguma consideração aqui no caso, Aline? Não, não tenho nada a acrescentar. Agradeço. Dr. Vinícius, alguma consideração? Não, nenhuma consideração a fazer. Tanto o voto do doutor Ítalo quanto do doutor Jandir chegam à mesma conclusão, que é a minha conclusão também, então não há reparos a fazer, não. Perfeito. Dr. Thierry, alguma consideração? Brevemente dizer que é interessante esse ponto que você relação com tudo. Doutor Thierry, está um pouco baixo o seu som. Eu não sei se só para mim. Não está e parece que ainda está cortando um pouquinho. Não sei se é possível. Um pouco, deve ser o problema da internet. Então, Agora melhorou. estão ouvindo melhor agora? Estou.
É engraçado, realmente é interessante esse ponto do que o doutor Jandir trouxe. Eu concordo, não vincula, a resposta da consultoria não vincula o tribunal, mas ela vincula o contribuinte. Então, indiretamente, se vincula o contribuinte, né, a decisão ela vai estar relacionada ao comportamento do contribuinte, né? É só uma observação, também concordo aí com a decisão do doutor Ítalo. Eu acho que essa observação ela não altera aí o caminho. É só isso. Obrigado. Obrigado, doutor Thierry. Feitas as considerações, feitas as leituras dos votos, eu encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Todos confirmaram, inicio a votação. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu do recurso ordinário e negou o provimento. Foi assim que votou a Câmara. Agradeço, doutora Jéssica. Obrigado pela presença. Obrigada a todos, um bom dia. Bom dia. Encerro aqui o julgamento. Vamos para o auto de infração 50.10.585, Skylac, não sei como se traduz aqui, Tintas e Vernizes Limitados, relatoria do Dr. Jandir. Trata-se aqui de um recurso de ofício, não há sustentação oral, razão pela qual eu passo a palavra ao relator para a leitura do voto. Fique à vontade, Dr. Jandir. Pois não, doutor Ítalo, só um instante, por gentileza. Eu vou passar ao voto diretamente, eu vou pular o relatório, porque eu já abordo as questões que são tratadas no processo. Qualquer eventualidade, nós retornamos para esclarecimentos. Então, a partir do item 5, cuida a espécie de acusação fiscal relativa a crédito indevido de ICMS, decorrente da escrituração das diversas notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo de folhas 10, nos meses de outubro de 2019 a março de 2020, de emissão atribuída à Vintage, Indústria e Comércio de Produtos Químicos, EIRELI. A empresa emitente teve sua inscrição estadual enquadrada como nula, conforme o procedimento PCN, né, de folha 18, em virtude da constatação da simulação da existência de estabelecimento ou de empresa, nos termos da decisão proferida pela DRT-13, publicada em 23 de fevereiro de 2022, sendo considerados inidôneos os documentos fiscais com emissão a partir de 17 de julho de 2019. Posteriormente, a autuada foi notificada a informar e comprovar detalhes das operações de compra, inclusive os meios de pagamento utilizados, pedidos que geram aquisições e dados de transporte, tendo apresentado os documentos e informações de folha 54.355. Bom, aqui no item 8, eu reproduzo os trechos da dizendo corrida. No item 9, eu faço um resumo, né, dos argumentos da representação fiscal. E no item 10, as contrarrazões da recorrida. Só fazendo uma parte, aqui nós estamos tratando de recurso de ofício, né, uma vez que a decisão recorrida ela cancelou a autuação, né, entendeu que havia sido comprovada aí a boa-fé do contribuinte. Então, eu vou deixar de ler essas transcrições dos itens 8, 9 e 10, depois eu passo a analisá-las mais adiante, prossigo então a partir do item 11. Então, item 11,
Pois bem, importa inicialmente notar que a capitulação da infração tem por fundamento o disposto na letra C do inciso 2 do artigo 85 da Lei 6374 de 89, que aqui eu reproduzo. Como se depende da leitura do indicado dispositivo legal, a infração em questão independe de ter havido ou não a correspondência à entrada da mercadoria no estabelecimento ou a aquisição de sua propriedade. Vale dizer, o fato de as mercadorias terem ingressado no estabelecimento destinatário é irrelevante para o exame da transgressão de que é acusada a recorrida. É imperioso para esse desiderato que o efetivo remetente das mercadorias seja aquele retratado nos documentos fiscais, confirmando a efetividade da operação consistente na compra e venda de mercadorias nos mesmos moldes constantes da respectiva nota fiscal. Ressalte-se que se está exigindo da recorrida o crédito por ela tomado com base em documento inábil, ou seja, não se trata de responsabilizá-la por ordem de terceiro, mas sim por ato próprio, por ter escriturado o crédito em desacordo com o disposto no artigo 59, parágrafo 1º, item 3, combinado com o artigo 61 do RICMS, que aqui também eu transcrevo. Como se sabe, a possibilidade de o contribuinte adquirente de boa-fé acreditar-se do imposto lançar o documento fiscal considerado inidôneo depende da presença cumulativa de alguns pressupostos, tal como já sedimentado pela Corte da Câmara Superior, em sessão monotemática realizada em maio de 2012, ao julgar os processos que aqui eu menciono. É a ocasião em que decidiu consagrar o entendimento firmado pelo STJ no recurso especial 11.48.444 de Minas Gerais, que veio a servir de precedente para a posterior edição da súmula 509, segundo a qual é legítimo aproveitamento de crédito ICMS, mesmo que destacado em documento declarado inidôneo, condicionado, porém, à observância concomitante dos seguintes requisitos, que são, né, a publicidade da declaração da idoneidade ser posterior à celebração do negócio jurídico, comprovação de que o adquirente adotou as cautelas de verificação da regularidade fiscal do fornecedor, a qual reputo não aplicável aos casos de emissão de nota eletrônica, né, que pressupõe a regularidade cadastral, a demonstração da efetiva ocorrência da operação, negociação comercial, pedido de transporte, etc., e prova dos pagamentos relativos às operações praticadas. Assim, proceder-se-á à avaliação da boa-fé nos casos em que o documento fiscal for, por qualquer razão, considerado inábil. Nessas situações, constatando-se a presença dos requisitos eleitos pela jurisprudência como indicadores da boa-fé, será admitido o direito ao respectivo crédito. Ponto que merece especial destaque refere-se à demonstração de que o adquirente adotou as cautelas de verificação da regularidade do fornecedor. A prova de tais providências sempre foi considerada essencial pela jurisprudência da Corte, principalmente em relação à preocupação do contribuinte em investigar a situação do fornecedor no Sintegra, a fim de saber se o mesmo se encontrava regularmente cadastrado ao tempo das operações. Contudo, após a implementação da nota fiscal eletrônica, tenho que a tal diligência, consistente em acessar o sistema fazendário pela internet para consultar o Sintegra, ficou totalmente obsoleta e desnecessária. Realmente, no âmbito do Estado de São Paulo, o tema regulado pela Portaria CAT 162/2008, que seus artigos 12 e 13 traz as seguintes regras. E aqui eu transcrevo esses dispositivos. Indo lá para baixo, no item 20. Bem se vê, pois, que a nota fiscal eletrônica não será emitida caso o fornecedor apresente qualquer irregularidade cadastral. A existência de inscrição estadual não pode ser considerada por si só como elemento suficiente a validar as operações, ao teor do que dispõe o artigo 26 do RICMS, que soa. Os dados cadastrais não são, os dados cadastrais são de exclusiva responsabilidade do declarante e a inscrição não implicará reconhecimento da eficácia do ato nem a existência legal da pessoa inscrita. Entretanto, é absolutamente despropositado pretender que o adquirente venha fazer uma consulta ao Sintegra para obter a mesma informação que ele já dispõe com a simples emissão da nota fiscal eletrônica. Ressalte que tanto a informação positiva constante do Sintegra como a emissão da nota fiscal eletrônica não atestam a existência do estabelecimento, a ocorrência da operação e muito menos a idoneidade do documento fiscal, mas permite conhecer que o fornecedor se encontra devidamente cadastrado e habilitado perante os órgãos fazendários. Consequentemente, a consulta ao Sintegra deixou de ser elemento essencial da demonstração da boa-fé do adquirente nos casos de emissão de nota fiscal eletrônica. Parenteticamente, é misto ressaltar que, ao contrário do que sustenta a douta repressão fiscal, a consulta ao Sintegra tinha por escopo, em tempos da nota fiscal física, demonstrar a situação cadastral do fornecedor, única cautela que lhe era exigível e que, odiernamente, deixou de ser relevante. Exigir que o contribuinte faça, abre aspas, uma visita prévia à empresa fornecedora para verificar a capacidade desta em cumprir a entrega das mercadorias na quantidade e nos prazos desejados, fecha aspas, além de representar ato de extrema intromissão na atividade empresarial, não tem qualquer respaldo na lei, visto que o item 4 do parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 6374, de 89, evidentemente refere-se aos aspectos cadastrais do fornecedor, e não físicos. Destaque-se que o reconhecimento da inodoneidade realizado por ato de natureza meramente declaratória
que afirma a existência ou não de fato de direito de certa e determinada situação, conforme o entendimento majoritário desse segredo tribunal. Como corolário, a nulidade da documentação sempre existiu e só chegou ao conhecimento do fisco ulteriormente, não podendo gerar efeitos jurídicos equivalentes à documentação válida, motivo pelo qual não há o que se falar de retroatividade. A bem da verdade, a possibilidade do reconhecimento da boa-fé somente pode ocorrer quando a inidoneidade do fornecedor é declarada e publicada posteriormente às operações sob investigação. Isso porque, caso fossem anteriores, seriam de conhecimento público, de modo que o adquirente não poderia alegar o seu desconhecimento. Na medida em que a publicidade se dá após a ocorrência das operações e diante da incerteza sobre o conhecimento do adquirente sobre a inidoneidade, será factível a demonstração de sua boa-fé nos termos da súmula STJ número 509. Outro sim, rememora-se que o artigo 136 do CTN trata de comando geral, segundo o qual a intenção é relevante para a responsabilização do agente. Então, pouco importa enveredar no exame de sua participação nos eventos atribuídos ao remetente, uma vez que a acusação se baseia na sua responsabilidade objetiva, supletiva e solidária, conforme ele atribui a legislação, que independe daquela circunstância. Quanto aos pagamentos, anote-se que a circunstância dos respectivos comprovantes terem sido emitidos em nome de terceiros, apontados como cedentes, não é suficiente para espargir a boa-fé, principalmente porque é notória a utilização de contratos de factoring, fomento mercantil, e congêneres nas atividades empresariais, onde é comum que boletos de pagamento bancário sejam expedidos como os que constam dos autos, sabendo-se ainda que os sacados nessas situações raramente têm acesso aos respectivos contratos de cessão. No caso particular dos autos, verifica-se que os comprovantes em folhas 111 e 198 indicam como sacador avalista a própria empresa emitente dos documentos fiscais, sugerindo que a instituição financeira que emitiu o boleto recebeu a documentação comprobatória da cessão. Em reforço, constam as folhas 199 e 227 diversas cartas e e-mails noticiando a cessão dos direitos creditórios. Alerte-se que o artigo 288 do Código Civil, ao estatuto que é ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular revestido da solenidade do parágrafo 1º do artigo 654, flagrantemente está se referindo às partes que, além daquelas envolvidas na transação de cessão, podem ter interesse em reclamar o crédito. Trata-se de disposição que não se confunde com a prova relativa à rigidez dos pagamentos realizados para o cessionário do crédito. Portanto, restam plenamente configurados os pagamentos na forma reconhecida pela respeitável decisão recorrida. No que concerne ao transporte, constata-se no exemplo de folhas 14, que é a nota fiscal número 13, bem como nos documentos auxiliares do conhecimento de transporte de folhas 90 e 109, que o frete era da responsabilidade da empresa fornecedora, não sendo lídimo exigir, sob essa rubrica, maiores comprovações por parte da recorrida, sendo cabível apenas somente, no caso de emissão ou inexatidão dos dados dos veículos, sendo imputado o descumprimento de obrigação acessória por vulneração do artigo 127.6 do RICMS. Nessa atuada, adite-se que o fato de determinada transportadora ser sediada em outro estado não constitui fator indicativo da irregularidade no transporte, sendo ocorrência absolutamente comum nesse tipo de prestação de serviços. Por derradeiro, no que concerne às tratativas comerciais, muito embora não tenha sido produzido documento elaborado segundo os procedimentos outrora tradicionais, mas atualmente ultrapassados, como a emissão de pedido de venda escrito por parte do vendedor, com a posição de assinatura e carimbo por parte do comprador, encontram-se encartados os autos relatórios de pedidos de folha 77 e 81 e e-mails a eles relacionados às folhas 82 e 88. Nesse passo, nota-se que nos e-mails em questão, além de serem dirigidos ao endereço identificado como verasimões@gmail.com, também eram copiados para ctvendas@vintagequimica.com.br e faturamento@vintagequimica.com.br, sugerindo que departamentos da empresa fornecedora estavam envolvidos no processo de negociação. Além disso, apesar de não ser possível estabelecer uma correlação inequívoca entre as operações em pauta e as esparsas mensagens das folhas 82 e 88, como afirma a douta representação fiscal, entende-se que, à luz dos demais elementos probatórios inerentes ao pagamento e ao transporte, são suficientes para demonstrar a existência de tratativas comerciais que, nessa circunstância, não necessitam ter correspondência exata com a operação final, bastando indicarem a existência de prévio contato comercial entre as partes. Pela mesma razão, isto é, pela contextualização das provas produzidas, que, no tocante aos pagamentos, é abrangente de todas as operações praticadas, entende-se que as operações de fato ocorreram, estando comprovada a boa-fé da recorrida, ainda que, em relação aos demais aspectos analisados, como é o caso das tratativas comerciais, as provas tenham cumprido apenas parte das operações, mais aptas para demonstrar a existência de relações de mercancia entre as partes. Diante do exposto,
com êxito do recurso de ofício, mas nega o provimento, mantendo incógnita a respeitável da recorrida, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pelas partes, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados. Esse é o voto, presidente, que eu submeto ao colegiado, aí, perdão, desculpa pela extensão, mas como sempre nos aspectos fáticos, né, são necessárias as análises, né, eu acabei tendo que me alongar um pouco mais. Obrigado. Agradeço, doutor Jandir. Voto lido, voto registrado. Inicio os debates. Pergunto à doutora Aline pela representação fiscal, se tem alguma ressalva, alguma divergência. Bom dia, parabenizo, né, primeiro o doutor Jandir pelo voto, e eu gostaria de inserir uma manifestação, eu só preciso que o voto seja registrado primeiro. Perfeito. Estou procedendo ao registro um segundinho só, por gentileza. Inclusive, eu aproveito e pergunto para o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, o senhor terá alguma divergência? Pretende pedir vista, alguma coisa nesse sentido? Parabenizar o doutor Jandir pelo voto. Eu acho que eu, como sou substituto ainda, eu estou me ficando mais no meu, ficando mais, me recolhendo um pouco mais, mas eu não concordo não com esse, com esse voto, porque só o pagamento e só o transporte, em regra, eles são feitos exatamente para ser do jeito que foram, né? Então, acho que porque eu já trabalhei na ponta lá em alguns desses processos assim, eu não concordo, mas vou acabar acompanhando o voto, porque por ser substituto pode complicar muito mais a situação e atrapalhar a vida do contribuinte em geral, mas não concordo Não, com o mas fundamento do voto. não, mas quanto a isso não há problema. Assim, a gente consegue, desde que a gente combine com o Dr. Thierry, principalmente, como ficaria esse pedido de vista, né? Porque ambos pedindo, aí sim eu vou ter muita dificuldade de coordenar isso. Mas se esse processo sair em vista com um dos dois colegas, não há problema nenhum, porque eu ajusto. Essa substituição ela vai vir em breve. Então não há problema nenhum. Se um dos dois colegas quiser pedir vista para se manifestar com mais vagar e não ser obrigado, né, a concordar com o que efetivamente não concorda, não há problema nenhum. Eu até ia sugerir, num caso desses, ter a possibilidade de a gente se abster. Bom, doutorita, se puder só liberar para eu já ir editando antes. Tá. Eu até não liberei, Aline, por conta desse ponto aí, né? Porque se Tá. eventualmente esse processo sair em vista, eu não sei dizer se a sua manifestação se perde aí no sistema e você vai ser obrigado a pôr essa preferência de novo. Eu não me recordo. Eu acho que não, eu acho que fica registrada a minha. Não, tá bom. Então eu Até porque concedo. se alguém quiser fazer alguma preferência só com base no que eu escrevi, que eu já vou escrever de forma detalhada, é possível também. Eu não usaria pedir a alguém dessa forma, porque realmente é complicado se manifestar em preferência tão rapidamente, né? Mas vamos lá, Dr. Thierry, o que o senhor pensa? Doutor Ítalo, vai haver substituição em breve, é isso? Eu posso pedir preferência, não tem problema. Já tem que ficar um pouco amarrado isso, né? Porque senão... eu digo isso porque, principalmente os colegas titulares, o Dr. Silag está sempre substituindo aí na superior, né? Sempre sendo demandado, razão pela qual, inclusive, o Dr. Vinícius substitui com frequência. Então, eu sei que fatalmente haverão substituições até o fim do ano, com certeza. Então, não vejo nenhum problema em que esse processo saia de vista, mas desde que com um só dos colegas, né, para que eu consiga... Né? Vistas. Eu vou solicitar vistas, então, tudo bem? Tudo bem, não tem problema nenhum, porque aí eu fico certo desse ponto
e ajusto essa substituição para que na primeira oportunidade a gente possa votar isso. Então não tem problema. Se tiver tudo ok, Vinícius? Ok. Tá? É que venha ao Dr. Jandir esse tipo assim, na regra, esse tipo de esquema de venda de créditos, ele implica exatamente em você tentar dar a maior aura de regularidade possível para o transporte e para os pagamentos, porque são os aspectos formais que a gente mais se apega, enquanto todo o contexto mostra que tem uma fraude ali, né? Uma venda de créditos, né? Que, pelo que eu li aqui, eu acabei lendo de uma forma mais perfunctória aqui, mas me pareceu ser bem o caso, até pelo volume de compras e vendas da Vintage. Não, você Né? perguntou, Vinícius, eu entendo perfeitamente. Há casos, né, claramente de um lado e claramente do outro. E há uns que são uma zona cinzenta, que alguns elementos estão mais fortes, outros menos fortes. E é uma questão subjetiva, né, gente? Cada um faz uma análise, expõe seu posicionamento, sem problema nenhum. Acho que isso faz parte da inteligência coletiva, do colegiado, né? Sim. Obrigado. Desculpa só acabar divergindo nesse sentido, mas é porque eu já trabalhei em tantos casos assim, lá na ponta, que eu acho até que eu fico com um certo viés, e por isso eu não entrei direto no pedido de vistas, que eu acabo tendo um pouco de viés até diametralmente oposto ao do senhor. Mas a gente divergindo cordialmente, está tudo certo. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Inclusive, é da natureza da nossa atuação, né? É por isso mesmo que a gente preza aqui pela paridade, né? Então, necessariamente, a gente vai ter a nossa compreensão aí pautada pelo dia a dia, normal. E por isso que eu, na verdade, incentivei uma manifestação contrária, porque o que não pode, na verdade, a gente concordar com o que não concorda, né? Então, deixar tudo registrado vai ser mais saudável aí para a dinâmica da Câmara. Antes de conceder o pedido de vista para o Dr. Thierry, eu vou pedir para a doutora Aline contextualizar a manifestação dela, porque depois que eu concedo o pedido de vista, o processo aí encerra. Então, doutora Aline, você quer fazer algum comentário na sua manifestação ou faz no retorno? O que você acha melhor? Eu acho melhor fazer no retorno porque ela ficou um pouco extensa, né? Eu trouxe alguns comentários até, inclusive, sobre as supostas sessões de crédito efetuadas, então acabou ficando um pouco extenso. Então, mas como já está registrado, eu acho que quem for pegar a vista do processo vai ter acesso à manifestação. Perfeito. Porque já ficou registrado. Tá bom. Então, o registro feito, será lido quando do retorno. Estou concedendo vista aqui para o Dr. Thierry. Se, porventura, doutora Aline, a preferência se perder aqui no retorno, você registra de novo quando a gente pautar. Tá bom. Tá bom? Então, vistas concedidas ao Dr. Thierry, o processo retornará em breve com voto de divergência, razão pela qual encerro aqui o julgamento e passemos, então, ao último processo da pauta. Auto de infração 450.717, Agroquímica Brasinha Limitada. Minha relatoria traz de um recurso ordinário, sem pedido de sustentação oral. Permito-me ir direto ao voto. Vou só fazer o registro aqui muito brevemente. E vou direto ao voto, porque lá no voto eu sintetizo as acusações. Contextualizo aqui no sentido de que houve um inquérito policial em dezembro de 2016, instaurado para investigar uma organização formada com o intento de lesar o fisco estadual, com a participação de diversas pessoas físicas e jurídicas, inclusive da empresa autuada. O minucioso relatório circunstanciado de folhas 1662
descreve os pormenores da investigação em face da recorrente. O comportamento fiscal da recorrente, tido como reiteradamente danoso ao erário, justificou o pedido de verificação fiscal a Goiás, Brasil Comércio de Rações Eireli, com o objetivo de verificar a efetividade das operações e possível ocorrência de triangulação nos modos já praticados em outras operações realizadas pela Agroquímica Brasinha. Em resposta aos pedidos de verificações fiscais, foi retornado expediente com informações, no sentido de que o contribuinte Goiás estaria supostamente estabelecido em um box localizado na gestora de incubadora empresarial de Fernandópolis, São Paulo. Entretanto, conforme informação prestada pela prefeitura local, o contribuinte nunca se estabeleceu de fato no local. Afirmou-se ainda o expediente que todos os documentos fiscais emitidos pela Goiás são ideologicamente falsos, haja vista que a empresa nunca funcionou no endereço declarado ao fisco. Foi elaborado o processo tal que resultou na declaração de nulidade da inscrição estadual da empresa Goiás. O avanço investigatório culminou na declaração de nulidade da IE da Inidônea Goiás, justificou inclusive a presente autuação convincentemente dispondo o relatório circunstanciado aqui algumas considerações que eu transcrevi, mas me permitirei não ler. As infrações, basicamente, o item 1, emitiu notas fiscais consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, referentes às operações realizadas pela Agroquímica com destino à empresa Goiás, e que corresponde à saída praticada pela Goiás com destino a clientes localizados em outra unidade da federação, sendo, portanto, considerada a alíquota interestadual de ICMS de 12%. A acusação do item 2, emitir notas fiscais consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, referentes às operações realizadas pela Agroquímica Brasinha com destino à empresa Goiás, e que não foi possível identificar as correspondentes saídas praticadas pela Goiás Brasil, de forma que tais saídas são consideradas como destinatários incertos aplicados à alíquota de 18%. E o item 3, emitir notas fiscais consignando importâncias inferiores às respectivas infrações. Item 4 ainda, emitir conhecimento de transporte consignando declaração falsa quanto aos estabelecimentos de destino. Feitos necessários introitos, vamos às razões recursais. No mérito, defende a recorrente que a empresa Goiás, inidônea, foi declarada nula desde a sua concessão, 12 de abril de 2022, o início do procedimento fiscal, momento que se dá a publicidade, ou seja, praticamente 2 anos após a emissão das notas fiscais. Assim, as vendas efetuadas pela Agroquímica Brasinha se deram na época anterior à declaração de nulidade. Atente-se que a situação de nula da destinatária, posteriormente às operações comerciais, não socorre à recorrente, isso pois o efeito ex nunc do ato declaratório somente se opera em favor do contribuinte de boa-fé, entendido como aquele que preenche todos os requisitos pertinentes à espécie, não sendo, pois, o caso dos autos. Portanto, a existência formal do inidôneo na época das operações não é, por si só, elemento suficiente a elidir as premissas fiscais. No ponto, conforme bem discriminado pela decisão recorrida, reproduzindo o PCN de folhas 2610, por meio de procedimento de constatação de nulidade, ficou constatado que a empresa Goiás, que foi criada em 9 de 2018, baixada 2 anos depois, em 2020, pelo próprio contribuinte, nunca esteve instalada no endereço declarado, que foi uma empresa fantasma criada para emissão de notas fiscais que não condiziam à realização das respectivas operações, empresa, entre aspas, noteira, com puro intuito de praticar operações fraudulentas e lesivas ao fisco. O fato de a empresa inidônea ter apresentado GIAs com débito do imposto e ter apresentado ao fisco arquivos digitais nos períodos tais não é elemento de prova suficiente a chancelar sua existência real. Aliás, cumprir minimamente obrigações fiscais elementares era essencial para que a inscrição estadual da inidônea permanecesse incólume, ativa, e a fraude pudesse ser perpetrada pelo maior período possível. Afirma a recorrente que não é plausível atribuir ao vendedor a obrigação de ter ciência de que as empresas que
comercializa estão sob investigação da Secretaria da Fazenda, procedimento com sigilos fiscais das empresas sob investigação. Fecho aspas. A recorrente, frise-se, não se encontra, de fato, incumbida aí do poder de polícia reservado ao ofício estadual. Entretanto, não se trata aqui de transferência de responsabilidade, e sim de exigir da recorrente o cumprimento de requisitos mínimos a chancelar seu zelo no trato comercial. No caso invertente, os requisitos necessários ao reconhecimento da boa-fé não foram preenchidos, e aqui mais grave, atribui-se à recorrente papel ativo na fraude perpetrada, evidenciando que a inidônea, antes de ser a causadora dos danos ao erário e à recorrente, era o próprio instrumento para a fraude praticada pela própria recorrente. Quanto à sua boa-fé, defende a recorrente, em apertada síntese, a efetividade de suas operações, alegando que não consignou declaração falsa contra estabelecimento de destino, faz-se juntar os comprovantes de recebimento de valores das vendas pagos pela Goiás. Anote-se aqui, digo eu, que os comprovantes de recebimento de numerários perfazem somado o valor de 2.147.000, substancialmente inferior aos valores das operações objeto da autuação. Ou seja, se analisado sob essa ótica, a comprovação de pagamento é, no mínimo, insuficiente. Quanto aos requisitos de demonstração da veracidade, digo aqui a razão da existência desse requisito, né? Preciso comprovar como se deu a negociação, com o objetivo de aferir se o negócio jurídico proposto pela inidônea detinha uma aparência de real. Nesse ponto, é importante registrar que, em suas alegações e documentações, a recorrente sequer convence este julgador de sua inculpabilidade no negócio jurídico aparentemente realizado, após que os documentos, os contundentes elementos de prova produzidos pela autoridade fiscal, demonstram uma conduta consciente no trato comercial simulado com a empresa que sabia não existir com o intuito doloso de lesar o fisco estadual. Assim, os documentos juntados à defesa não se prestam, só se prestam, no caso contrário, a conferir uma aparente legitimidade do negócio simulado e nada mais, visto que as notas fiscais emitidas deram-se conforme documentos remetidos ao endereço de e-mail business.comercial@gmail.com, sem qualquer correlação nominal com a empresa Goiás. A pretensão de parecer real, aliás, se confirma com as consultas ao CADESP, Receita Federal, Prefeitura de Fernandópolis, PGFN, Justiça do Trabalho, Caixa Econômica Federal e PGE, todas em nomes da inidônea, denotando um aparente excesso de zelo, algo que foi comentado aqui há pouco pelo Dr. Vinícius, né? Um excesso de zelo pelas partes envolvidas no negócio jurídico dissimulado, típico de uma fraude que se busca mais do que o normal a aparência de real, inclusive no suposto atendimento de requisitos próprios ao reconhecimento da boa-fé do emitente ou do destinatário. Em suma, os elementos documentais pelo fisco e pelo contribuinte levam-me a concluir pela inaplicabilidade da jurisprudência do STJ, porquanto não comprovada a boa-fé da recorrente. Aliás, aqui digo explicitamente que está demonstrada a má-fé da recorrente no caso em concreto. Quanto ao item 2, alega que se o fisco não identificou o destinatário ou os destinatários, como pode entender que as operações foram internas para exigir 18%? Digo sem razão. No ponto, o autor do feito se manifesta irretocavelmente no sentido de, considerando que o suposto destinatário não existe, nunca existiu, e considerando que não foi possível identificar onde as mercadorias foram entregues, presume-se interna a operação quando o contribuinte não comprova a saída das mercadorias do território paulista nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da 6374. Importante destacar que também, por se tratar de uma operação com destino desconhecido, não há se falar em diferimento, embora se trate de operação interna, pois o diferimento seria para recolhimento do imposto em momento posterior, caso não se pode identificar o real destinatário, não há como se cobrar o imposto em momento posterior, assim fica claramente demonstrado não haver qualquer incongruência na conduta adotada pela fiscalização. Digo eu, correta a presunção disposta no parágrafo 3º do artigo 23 da 63457, presumir-se interna a operação quando o contribuinte não comprovar a saída da mercadoria do território paulista, sendo, portanto, 18% alíquota, não havendo falar em preservação da regra de diferimento. Quanto ao item 3, alega recorrente que
faz um comparativo de valores entre as operações praticadas com outro destinatário desconhecido para concluir que houve utilização de valores inferiores. Ora, se as operações praticadas pela Goiás realmente são consideradas inexistentes, não poderia o fisco se valer dessas informações para questionar os valores praticados e concluir a recorrente que é óbvio que se a autuada comercializou com a Goiás pelo preço X e a Goiás revendeu o produto para outra empresa, acrescentará sua margem de lucro. E é exatamente sobre essa margem do lucro que o fisco deseja cobrar a autuada. Digo sem razão a recorrente. Nesse sentido, conforme bem afirma a representação fiscal, não foram só os nomes consignados nos documentos que estavam incorretos, mas também os valores, tal como apresentados nas provas elencadas anteriormente. Nesse esquema fraudulento de vendas triangulares, a autuada vendia para a empresa Goiás com valor e esta vendia, entre aspas, posteriormente para outras empresas em valor superior, de forma que os valores corretos das operações não eram espelhados nos documentos, infringindo assim o artigo 127.5J do regulamento. Digo eu, ora, a narrativa adotada pela recorrente, ao meu sentir como um mero exercício de retórica, conflita com os fatos e provas trazidos pelo lançamento de ofício, vez que a empresa Goiás atuou como mera interposta para a prática de sonegação pela recorrente. Embora as notas de emissão atribuídas à empresa Goiás no esquema fraudulento de triangulação sejam inábeis, tais notas podem sim fornecer elementos valorativos, o preço efetivamente praticado, que desnudam, além das demais irregularidades, o subfaturamento de algumas operações, frisando que o documento inábil fará prova apenas em favor do fisco, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 184 do regulamento. Com relação ao item 4, alega a recorrente que após a aquisição de mercadorias efetuou venda para terceiros, não identificados pelo fisco, cujas mercadorias foram transportadas por veículos adequados para o transporte dessas mercadorias, que também opera na atividade de prestação de serviço, emitindo conhecimento de transporte nos termos da legislação, não havendo nenhuma irregularidade. Sem razão recorrente, tratando de negativa pela negativa, ao passo que não há elementos de prova aqui que comprovem o que ela defende. Indefiro de plano o pleito de conversão do julgamento em diligência, para que fossem determinadas diligências aos destinatários das mercadorias para confirmar sua origem. Ao passo que a este julgador, ao menos a este julgador, não há necessidade de esclarecimento de matéria de fato ou necessidade de instrução ou saneamento do feito. Digo que decisões proferidas em sede judicial, trazidas aqui à colação pela recorrente, por se referirem a casos distintos, independente de sua similitude fática, não afetam, limitam ou condicionam esse juízo administrativo. Não havendo outros argumentos, opino pela manutenção do auto de infração, de modo que estou conhecendo o recurso ordinário e negando-lhe provimento. Foi assim que votei, fiz o registro do voto. Pergunto à representação fiscal, doutora Aline, alguma consideração nesse caso? Não, parabenizo apenas o doutor Ítalo, o voto está bem detalhado, a análise está bem minuciosa. Agradeço. Doutor Jandir, alguma consideração? Pois não, doutor Ítalo. De fato, eu também parabenizo pelo voto. Realmente, o conduto probatório indica que as operações não ocorreram, né, da forma constante dos documentos fiscais, tendo ficado bastante claro e demonstrado, né, que o destinatário, de fato, não era a empresa Goiás, né? Assim, eu acompanho na íntegra e parabenizando aí mais uma vez. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Vinícius? Parabenizo o doutor Ítalo pelo voto, concordo, né, com toda a argumentação e vou acompanhá-lo na íntegra também. Obrigado. Doutor Thierry? Acompanho no voto, senhor presidente, bem detalhado. O magistério lhe cai bem. Obrigado. Perfeito. Encerro aqui os debates. Faço aqui, então, a verificação do quórum. Todos confirmaram? Inicio votação. Todos votaram? Encerro votação.
Prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conhece integralmente do recurso ordinário, nega-lhe provimento, razão pela qual encerro aqui o julgamento. Não havendo outros processos em pauta, eu encerro a sessão de julgamento aqui no sistema, permitindo a ata de julgamento, e peço a gentileza do Sr. Oswaldo encerrar aqui a gravação, agradecendo a todos os presentes.